A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando mais um episódio do Vozes da Educação, o programa que escuta, reflete e defende o direito à educação pública de qualidade. Hoje, a nossa conversa vai direto ao ponto, o novo Plano Nacional de Educação, o famoso PNE com decênio de 2024 a 2034. Ele está em discussão na Câmara dos Deputados e pode definir os rumos da educação brasileira pelos próximos 10 anos. Mas, o que ele propõe? Quem participou e está participando da sua construção? E mais importante, quais são os compromissos que ele realmente assume com as nossas crianças, jovens, professores e comunidades escolares? Fica com a gente, que esse papo precisa ecoar por todos os cantos do nosso país. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Então, vamos começar do princípio. O PNE é uma lei que orienta toda a política educacional do Brasil por uma década. Ele está previsto na Constituição Federal e precisa ser renovado a cada 10 anos. O plano atual, que vai de 2014 até 2024, já chegou ao fim, mas ele foi estendido por mais um tempo, né? E, infelizmente, muitas metas ficaram no papel. Para evitar um vácuo, o Congresso já discute a prorrogação desse plano antigo, enquanto analisam o projeto do novo, que é o projeto de lei número 2614 de 2024, enviado pelo governo federal. Então, a gente agora, nesse ano, está vivendo esse momento de extensão do plano anterior e pensando na nova organização do próximo plano. Por isso que esse novo PNE é tão significativo e importante. Ele traz o novo 18 objetivos gerais, 58 metas específicas e dezenas de estratégias para alcançá-las. Tudo isso pensado para várias etapas e modalidades da educação, da creche à pós-graduação, da alfabetização à educação indígena, passando pela educação especial, educação digital e profissionalização dos jovens. E não foi uma construção feita de cima para baixo, não. A proposta foi elaborada pelo Ministério da Educação, sim, mas com base em contribuições de um grupo de trabalho da sociedade civil, de conselhos de educação, dos entes federativos e, claro, da Conferência Nacional de Educação, realizada em janeiro deste ano. Para você ter uma ideia mais clara, eu vou contar rapidinho aqui quais são os 18 grandes objetivos do novo PNE. Escuta só. Ampliar a oferta de creches e universalizar a pré-escola, que atualmente atinge 38%, né? E a meta para esse novo é chegar a 50% desse objetivo atingido. Garantir a qualidade da educação infantil, alfabetizar todas as crianças até o 2º ano do ensino fundamental, que no anterior ia até o 3º ano, agora a gente vai fazer isso, a intenção é fazer até o 2º, assegurar que todos concluam um ensino fundamental e médio na idade certa, garantir a aprendizagem real dos estudantes, expandir a educação em tempo integral, promover a educação digital com pensamento crítico, garantir acesso e permanência nas escolas indígenas, quilombolas e do campo, promover inclusão por meio da educação especial e bilíngue para surdos, ampliar a EJA, que é a educação de jovens, adultos e idosos,
expandir a educação profissional e tecnológica, aproximar a formação técnica das demandas da sociedade e do trabalho, reduzir desigualdades no acesso e permanência no ensino superior, melhorar a qualidade das universidades e dos cursos de graduação, formar mais mestres e doutores para resolver problemas reais do Brasil, valorizar os profissionais da educação com formação e condições adequadas, incentivar a participação social na gestão da educação e, por fim, garantir que todas as escolas da educação básica tenham qualidade e equidade no atendimento. Ufa, é muita coisa, não é? E tudo isso precisa ser transformado em políticas públicas, com planejamento, recursos e compromisso político. E olha, entre essas 18 metas, uma das que mais tem gerado debate é a de número 3, que trata da alfabetização. A proposta do novo PNE é que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano do ensino fundamental, com a meta de ser alcançada é de 80% até 2030 e 100% até o final do plano, em 2034. Só que nem todo mundo concorda com essa meta. E o assunto foi tema de uma audiência pública recente, realizada agora no início desse mês, meados de metade do mês de maio, na Câmara dos Deputados. Especialistas, parlamentares e representantes de instituições educacionais se dividiram sobre qual é a idade ideal para alfabetizar as crianças, o que é estar alfabetizado de fato e se os planos nacionais realmente ajudam a resolver o problema. Vamos a algumas análises, né? O diretor do MEC, o Alexandro Santos, explicou que o país agora tem, pela primeira vez, uma definição clara do que é uma criança alfabetizada. De acordo com ele, ela precisa ser capaz de ler palavras, frases e textos curtos, localizar informações explícitas e fazer inferências juntando linguagem verbal e não verbal. Ele também falou sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, política lançada pelo MEC em 2023 para fortalecer a alfabetização com colaboração entre União, estados e municípios. Mas ele mesmo reconheceu que 3.000 municípios do Brasil são muito pequenos e pobres, e por isso o plano também precisa olhar para essa equidade. E aí começa a divergência. João Batista Oliveira, do Instituto Alfa e Beto, foi mais direto nessa conversa, né? Para ele, toda criança deve estar alfabetizada já no final do 1º ano do ensino fundamental. Ele diz que uma criança só está alfabetizada se for capaz de ler com fluência, ou seja, sem silabar, sem gaguejar e lendo pelo menos 80 palavras por minuto. Compreensão de texto? Ele diz que isso vem depois. E mais, ele defende que se a escola não alfabetiza até o final do 1º ano, deve ser fechada. E que nenhuma prefeitura deveria receber recursos do Fundeb se falha nesse ponto. Para ele, o que falta é prioridade política. Não é uma questão de plano, mas de decisão. Já Daniel Cara, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, tem uma outra visão. Ele diz que a antecipação da alfabetização não tem gerado bons resultados em médio e longo prazo. O que importa, segundo ele, é a consistência da alfabetização. E isso passa por superar desigualdades sociais, econômicas e raciais. Segundo Daniel Cara, o problema não está só no quando alfabetizar, mas em como garantir que todas as crianças tenham as condições de aprender de forma real e duradoura. A professora Bianca Correia, da USP, também defende que a meta volte a ser alfabetizar até o 3º ano,
como estava no PNE anterior. Ela lembra que muitas escolas ainda enfrentam salas superlotadas, falta de apoio pedagógico e cobranças que geram estresse em professores e crianças. E que a alfabetização não pode ser antecipada às custas da infância, especialmente quando ainda estamos longe de garantir igualdade de condições para todas as crianças. Já a Bárbara Panseri, da Fundação Lehman, diz que é sim possível alfabetizar até o final do segundo ano e que a meta de 80% é realista, desde que haja avaliação pública, continuidade nas políticas e acompanhamento com recorte de raça, sexo e escola. Ela defende que todas as crianças sejam avaliadas e que os dados sejam transparentes. Beatriz Alqueres, do Instituto Ayrton Senna, trouxe outro ponto importante, a matemática. A matemática também faz parte da avaliação, da alfabetização plena. Pensar matematicamente ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e melhora a compreensão dos textos. E ela alertou, o novo PNE nem menciona a palavra matemática em nenhuma de suas metas para a educação básica. E entre os deputados presentes no debate, teve quem reforçou outros aspectos. Paulderney Avelino, por exemplo, falou da importância da merenda escolar no processo de aprendizagem. Bruno Ganem destacou o papel da cultura da educação, ou seja, da valorização da escola pelas famílias e pela sociedade. E a deputada Tabata Amaral contou que foi alfabetizada bem cedo, e isso fez toda a diferença na sua vida. Já o relator do PNE, Moisés Rodrigues, garantiu que o relatório vai ser construído a muitas mãos, com base nas audiências públicas e nos debates dos estados. Bem, como deu para perceber, não é? Não existe consenso sobre o melhor caminho para alfabetizar, mas uma coisa é certa, o Brasil precisa enfrentar esse desafio com coragem, com base em evidências e com foco na superação das desigualdades. Uma das questões que a gente tem que levar em consideração é o fato de que já é dado estatístico e confirmado. A criança que frequenta a educação infantil desde a creche e também na pré-escola, ela consegue chegar lá no ensino fundamental com uma média de vocabulário que gira em torno de 4.000 a 8.000 palavras. E uma criança que não tem a frequência, que não tem o direito de frequentar a educação infantil, ela chega com uma base de 3.000 palavras. E isso sim influencia no processo de alfabetização, conhecimento linguístico contribui sim para que ela se alfabetize, então tem que pensar na meta número 1 lá também, né? O processo de garantir realmente o acesso das crianças à educação infantil. Porque alfabetizar não é só ensinar a decodificar letras, né? É garantir o direito de ler o mundo. E isso começa na escola, mas não termina nela. Deve ser, sim, valorizado a todo instante. Mas olha só, nem tudo depende dos deputados e senadores. O plano também prevê que todos os estados e municípios devem atualizar seus planos de educação em até 1 ano após a aprovação do novo PNE. E isso só vai funcionar bem se houver participação popular. As conferências municipais e estaduais de educação precisam acontecer com escuta ativa das escolas, dos conselhos escolares, dos estudantes, professores, famílias, toda a comunidade escolar. A ideia é que o Fórum Nacional de Educação volte a funcionar como espaço consultivo permanente, de acordo com essa audiência pública que eu estou trazendo o relato para vocês, e que o monitoramento das metas, a princípio, deverá ser feito com base em dados do INEP a cada 2 anos. Agora fica o alerta, se a sociedade não participar, o plano vai ser decidido por poucos e não por todos.
E aí ele corre o risco de não refletir as necessidades reais da educação pública brasileira. E para a gente agora encerrar o episódio de hoje, nós vamos ouvir um trecho de uma entrevista concedida ao programa Câmara Debate, em que os deputados federais Pedro Czai e Rafael Brito falam sobre as expectativas em torno da análise do novo Plano Nacional de Educação no Congresso. Vamos ao vídeo? Absolutamente nada. Eu vou fazer, deputado Czai, mais ou menos a mesma pergunta. Como é que trabalhar num plano futuro para 2034, sendo que as metas do anterior não foram alcançadas, como o deputado Rafael acabou de falar? Eu, em primeiro lugar, o que não foi cumprido e o que foi cumprido, fazer uma avaliação. Teve conjunturas adversas no país que definiram em grande parte o não cumprimento. E um grande desafio, além da responsabilização, que o Rafael muito bem trouxe aqui, foi o tema do financiamento. Se nós colocamos na meta 20, 10% do PIB em financiamento da educação e nós atingimos 5 a 6%, significa que esse é um nó e é um problema, inclusive para o novo. No novo está 10% do PIB, mas não deixa claro onde é que vai vir esse dinheiro para... Uma coisa é 10% do PIB, outra coisa é orçamento. Arcabouço fiscal, orçamento de cada ano. Então, buscar fontes de financiamento para o novo plano vai ser o primeiro grande desafio. Portanto, o que nós não conseguimos enfrentar nesse plano anterior, nós temos que enfrentar agora. O segundo ponto, que é as metas, os objetivos, deixar claro. Quase os 10 mandamentos do mundo cristão, deixar claro, nós queremos atingir esses 18 objetivos com um percentual claro, partindo lá da educação infantil até chegar à universidade, tanto do ponto de vista do acesso, mas também na permanência. O Rafael foi secretário de Educação do Estado, que montou estratégias, por exemplo, de bolsas de estudo para os jovens permanecer. Porque não basta acessar, tu tem que permanecer, tu tem que concluir. Esse é um grande desafio que nós temos no Brasil inteiro. Se 500 mil de jovens abandonam o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, não é estatística, é gente concreta. Então tu tem que montar uma estratégia de acesso, universalizar, permanecer e concluir o ensino fundamental, o ensino médio, para chegar até o ensino superior. Esse é o segundo ponto, junto com qualidade educacional, com carreira dos professores, ou seja, as metas, os objetivos, deixar claro no mérito. E o terceiro ponto que o Rafael trouxe aqui, e eu comungo com ele, não é punir prefeito, não é punir governador, mas a sociedade brasileira, junto com o Congresso Nacional, criar uma grande responsabilidade nacional. Se nós disser 10% do PIB, então vamos definir de onde vem os 10%, vamos cobrar resultado, definir metas e cobrar resultado. Se tu tem financiamento, se tu universaliza, tu dá condições de permanecer e de aprovar, portanto, quem não faz isso, que responsabilização vai ter? Então, mais do que punir, porque nós já temos a lei de responsabilidade fiscal, de um lado que faz e responsabiliza, mas essa questão da indução, quase de uma indução, de uma responsabilidade moral e política, mais do que legal, mais do que botar prefeito, governador na cadeia, é a indução de uma posição democrática da sociedade brasileira que subordina prefeito nesse momento da história, subordina governador e subordina governo federal de uma decisão da sociedade brasileira representada aqui no Congresso Nacional, depois de ouvir, escutar toda a sociedade e os diferentes setores. Eu acho que esses três eixos, né, o financiamento, a qualidade educacional, de acesso, permanência e conclusão, com qualidade educacional, que tudo isso envolve aí todas as metas, a gente podia detalhar cada uma delas, e a responsabilização no sentido de subordinar democraticamente os agentes públicos a dizer: educação no Brasil é prioridade. Bom, como a gente pôde ouvir nas palavras do deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, que é o atual presidente da Comissão de Educação da Câmara, ele destaca, né, tem destacado na sua caminhada, se destacado como uma voz firme na defesa da escola pública, da gestão democrática e principalmente do financiamento público adequado para garantir uma educação de qualidade para todos.
Fica aí, então, a dica de assistir na íntegra essa entrevista que foi concedida ao programa, como eu mencionei anteriormente, Debate, Câmara Debate, da TV Câmara, e vale muito a pena para poder entender um pouquinho mais sobre os mecanismos, né, de implementação do Plano Nacional de Educação. Bom, a discussão sobre o novo PNE está só começando, como a gente bem viu, né? Temos aí uma caminhada ainda pela frente. E esse é o momento de cada um de nós buscar informar-se, buscar se posicionar e também participar, porque o que está em jogo é o futuro da nossa educação. E isso diz respeito à vida de milhões de estudantes, professores e famílias. O Vozes da Educação fica por aqui, mas a conversa continua nos corredores da escola, nas reuniões de conselho, nos grupos da comunidade, nas redes sociais. Amanhã o programa vai ao ar novamente às 17 horas, então dá para curtir de novo. E se puder, compartilhe esse episódio, leve o debate para a sua cidade, para a sua escola, para o seu bairro, porque no fim das contas, plano bom é aquele que sai do papel e é construído com o povo como protagonista. Um grande abraço e até a próxima. Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.